Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Muitas vezes eu faço pedidos repetidos a vocês, mas se você deseja abençoar alguém hoje, você tem várias formas: curtir, comentar e compartilhar. Curtir e comentar, você estará me abençoando, e compartilhando com outras pessoas, você estará abençoando pessoas para ouvir a palavra de Deus, a palavra que gera fé no coração. Então faça isso, compartilhe, curta e comente. Você estará abençoando. A leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulos 17, 18, 19 e 20. Vamos iniciar então 1 Samuel capítulo 17. Diz assim: os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Fronteira Sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, e trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze, e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz, de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem.
Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: "Vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai." Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: "Que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: "Por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha." Davi replicou: "Que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar?" Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: "Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele." Contudo, Saul respondeu a Davi: "Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude." Mas Davi argumentou diante de Saul: "Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E, se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo." E Davi disse mais: "Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu." Então Saul disse a Davi: "Vai, e que Yahvé esteja contigo." Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: "Não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado." E imediatamente desembaraçou-se de
toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até num vale próximo a Gate e até as portas da cidade de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou à sua tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, comandante do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner, no entanto, lhe afirmou: tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. Então o rei lhe ordenou: informa-te de quem é filho esse rapaz. Assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda a cabeça do filisteu em sua mão, e Saul prontamente lhe indagou: moço, de quem és filho? Ao que Davi lhe respondeu: de teu servo Jessé, de Belém. 1 Samuel, capítulo 18. E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo.
Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por este motivo, Saul lhe outorgou o comando do exército, e isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares? A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito, vindo por ordem de Deus, assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia sua harpa, como habitualmente fazia nestas ocasiões, e Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: Encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por 2 vezes. Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yahvé, o Senhor, estava com ele, mas havia abandonado a Saul. Por isso Saul o afastou de si e o estabeleceu na chefia de uma tropa com 1000 soldados. E Davi partiu e retornava, sempre à frente dos seus comandados. Em todas as missões, Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer. Mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir seu exército nas batalhas e o trazia de volta. Então Saul disse a Davi: Apresento-te minha filha mais velha, Merabe, que desejo conceder-te por esposa. Tão somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Todavia, Saul tramava em seu íntimo: ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. E Davi replicou a Saul: Quem sou eu e minha família? Qual é a minha imagem ou o clã de meu pai em Israel, para que eu seja digno de me tornar genro do rei? Por este motivo, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser concedida em matrimônio a Davi, ela de fato foi dada a Adriel de Meolá. Ora, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu muito bom aos planos de Saul. Assim que lhe trouxeram a notícia, Saul pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, e logo a mão dos filisteus haverá de cair sobre ele. Então Saul instruiu seus conselheiros para que dialogassem com Davi, em particular argumentando: o rei anda muito satisfeito contigo, e todos os seus conselheiros te estimam. Aproveita este momento e torna-te, portanto, genro do rei. Os servos do rei repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi. Contudo, Davi retrucou:
Parece-vos pequena honra e responsabilidade ser genro do rei? Eu não passo de um homem pobre e de procedência e condição humilde. E os servos do rei levaram essa resposta ao conhecimento de Saul e relataram. Estas foram as palavras que Davi declarou, diante de que lhes replicou Saul. Então direis isto a Davi: o rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente de seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. Em seguida, os conselheiros de Saul foram até Davi e lhe transmitiram essa oferta do rei. E o negócio pareceu bom aos seus olhos para se tornar genro do rei. Por isso, antes de encerrar o prazo determinado, Davi e seus homens saíram em campanha e conseguiram matar 200 filisteus, conforme o acordo. Davi trouxe os prepúcios dos filisteus e os apresentou diante do rei, a fim de tornar-se oficialmente genro do rei. Então Saul lhe entregou em casamento a sua filha Mical. Quando Saul chegou com clareza à conclusão de que Yahvé caminhava com Davi e que sua filha Mical o amava muito, temeu ainda com maior pavor e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo durante toda a sua vida. Os príncipes e comandantes filisteus continuaram promovendo guerras e batalhas. Contudo, todas as vezes que tentavam alguma emboscada ou ataque, Davi se destacava como o mais hábil dos comandantes de Saul, e a cada dia sua fama crescia por toda a região. 1 Samuel, capítulo 19. Saul contou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, nutria grande amizade por Davi e advertiu a Davi, dizendo: meu pai busca a tua morte. Fica, portanto, de sobreaviso amanhã de amanhã. Procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo em que estiveres, e então intercederei por ti junto a meu pai. Saberei sobre o que ele planeja e depois te informarei. Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e aconselhou: não peque o rei contra o teu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo o que tem realizado tem sido de grande vantagem para ti. Ele arriscou sua própria vida, matou aquele enorme filisteu e Yahvé deu a todo Israel uma grande vitória. Tu o viste e te regozijaste. Por que haverias de cometer tamanho erro, derramando o sangue de um inocente, cometendo o pecado de levar Davi à morte sem motivo? Então Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe comunicou as boas notícias. Aí o levou a Saul e Davi continuou a servir o rei como de costume. Entretanto, uma nova guerra irrompeu contra os filisteus. Davi prontamente os atacou e derrotou de forma tão devastadora que todos eles fugiram atônitos. Ora, um espírito maligno, mandado segundo a vontade do Senhor, dominou Saul quando ele estava sentado em sua casa e segurava firme sua lança à mão, enquanto ouvia Davi que dedilhava sua harpa. Num dado momento, Saul procurou encravá-lo na parede com sua lança. Davi desviou-se e a lança ficou encravada na parede. E Davi conseguiu sair correndo e fugiu de Saul. Naquela mesma noite, contudo, Saul enviou alguns homens à casa de Davi, com o objetivo de vigiar sua casa e matá-lo, logo ao raiar do dia. Contudo, Mical, a esposa de Davi, lhe deu este conselho:
se não escapas esta noite, amanhã serás um homem morto. E Mical fez Davi descer pela janela e ele saiu correndo, e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Mical apanhou o Terafim, um ídolo protetor do lar, segundo cria sua família, e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Assim que chegaram os mensageiros que Saul havia mandado para prenderem Davi, Mical lhes comunicou: ele está doente. Mas Saul insistiu em sua decisão e fez com que seus homens voltassem à casa de Davi e recomendou-lhes: trazei-mo, ainda que sob sua própria cama, a fim de que eu mesmo ponha um fim à sua vida. Quando, porém, os homens invadiram a casa, o ídolo do clã de Mical estava na cama, e na cabeceira encontraram a colcha de pele de cabra. Então Saul interrogou Mical: por que me traíste e deixaste fugir e escapar meu inimigo? Mical alegou ao seu pai Saul: ele me ameaçou dizendo que me mataria se não o deixasse fugir. Davi tinha, pois, fugido e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá e lhe contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Então foram dizê-lo a Saul: descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Então imediatamente Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles, e eles também experimentaram a mesma visão profética. Logo Saul foi informado do que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais da mesma maneira entraram em êxtase. Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo, e também estes foram tomados por aquele transe profético. Finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá. Chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco, indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi. E lhes informaram que eles estavam nas celas, na casa dos profetas, em Ramá. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou, e ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar a Naiote, casa dos profetas em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes, profetizou sobre o mesmo arrebatamento dos profetas, na presença de Samuel, e caído ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo se costuma dizer: está Saul também contado entre os profetas? 1 Samuel, capítulo 20. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi conversar com Jonatas e lhe indagou: que fiz eu? Qual a minha falta? Que crime cometi contra teu pai para que procure obstinadamente tirar minha vida? Ao que Jonatas lhe assegurou: longe de ti tal pensamento. Tu não morrerás. Meu pai não implementará nenhum plano, importante ou não, sem avisar-me. Por que ocultaria tal empreitada de mim? Não se aflija, isso é impossível. Contudo, Davi fez um juramento solene e declarou a Jonatas: teu pai sabe perfeitamente que eu conto com tua amizade e cooperação, e deduziu: Jonatas não deve ficar sabendo dos meus intentos, para que não se entristeça demais. No entanto, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, estou a um passo de conhecer a morte. Então Jonatas perguntou a Davi: o que desejas que eu faça para te ajudar? Ao que Davi orientou Jonatas: amanhã
é festa da lua nova e deverei estar com o rei para cear. Entretanto, deixa-me ir, porém, para esconder-me no campo até o pôr do sol. Se o teu pai reclamar a minha ausência, dirás: Davi rogou que o permitisse ir correndo a Belém, sua cidade natal, porque ali se celebra o sacrifício anual por toda a sua família. Se ele responder: está bem, o teu servo está salvo. Se ele, entretanto, se encolerizar, sabes com certeza que teu pai está profundamente convicto de me fazer mal. Contudo, mantenhas firme teu voto de lealdade, porque celebraste comigo um pacto de amizade em o nome de Yahvé. Todavia, se cometi erro ou crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias à presença de teu pai? Jonatas lhe declarou: afasta de ti este mau pensamento. Se eu soubesse com certeza que meu pai está decidido a fazer cair sobre ti uma desgraça, não te contaria depressa? Diante disso, Davi expressou preocupação. E quem me avisará se o teu pai tiver uma reação violenta para contigo? Então Jonatas disse a Davi: vem, saiamos para o campo. E saíram ambos ao campo. Jonatas prometeu a Davi: por Yahvé, Deus de Israel, sondarei meu pai amanhã à mesma hora. Se tudo for favorável a Davi, e se por consequência eu não te mandar nenhum aviso, que o Senhor faça a Jonatas o mesmo mal, e ainda lhe castigue mais. Mas se meu pai intentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu encontrarei uma forma de te informar e te ajudarei a partir. Escaparás são e salvo, e que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve com meu pai um dia. E se eu ainda estiver entre os vivos, possas testemunhar para comigo a misericórdia e a lealdade de Yahvé. Todavia, se eu morrer, não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos, que o meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. E Jonatas fez com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade leal, porquanto Jonatas amava Davi como a si próprio. Então Jonatas combinou com Davi: amanhã é a celebração da festa da lua nova, e tua ausência será questionada, porquanto teu lugar ficará vazio. Depois de manhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste, quando tudo isto teve início, e fica junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se atirasse em um alvo. Então mandarei um menino dizendo: vai buscar as flechas. Se eu expressamente orientar o menino exclamando: olha que as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, então poderás vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz, e não haverá nada a temer. Entretanto, se eu gritar ao menino: olha que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao acordo que fizemos, Yahvé, o Senhor, é testemunha entre nós dois, para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou à festa da lua nova e assentou-se à grande mesa para dar início à ceia. Saul tomou seu lugar, de costume, junto à parede, em frente ao seu filho Jonatas, e Abner assentou ao lado do rei, porém o lugar de Davi ficou vago. Contudo, Saul não fez qualquer observação sobre isso naquele dia, porquanto imaginou: alguma coisa deve ter acontecido a Davi que o tornou cerimonialmente impuro neste dia. No dia seguinte, o segundo dia do festival da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul indagou seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio cear conosco nem ontem nem hoje? Ao que Jonatas lhe explicou:
Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém. Ele me disse: deixa-me ir, rogo-te, porque nós temos um sacrifício de nosso clã na cidade, e meus irmãos imploraram minha presença. Agora, portanto, se gozo do teu favor, permita-me ir, a fim de que eu vá e possa ver os meus irmãos. Por este motivo, ele não compareceu à mesa do rei. Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e esbravejou: filho de uma vagabunda insolente, acaso não tenho pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha daquela que te deu a luz? Enquanto o filho de Jessé estiver com vida na terra, tu não estarás em segurança, nem o teu reino. Trata, pois, de encontrá-lo e trazê-lo à minha presença, pois eis que ele está condenado à pena de morte. Contudo, Jonatas ponderou a seu pai: por que deverá ele morrer? Que te fez Davi? Diante destas palavras, Saul tomou sua lança e arremessou contra Jonatas, com a gana de matá-lo. E assim ficou claro para Jonatas o quanto seu pai estava determinado a destruir a vida de Davi. Então Jonatas deixou a mesa fervendo de raiva e não comeu nada nesse segundo dia de celebração de lua nova, pois grande era a sua tristeza e vergonha pela humilhação que seu pai lançara sobre a pessoa de Davi. Na manhã do dia seguinte, Jonatas partiu para o campo, para o encontro combinado com Davi, e ia acompanhado de um menino que o servia. Ele disse ao seu jovem: servo, corre e procura as flechas que vou atirar. O servo correu e Jonatas atirou uma flecha com força, suficiente para que ela fosse além dele. Assim que o servo conseguiu chegar próximo da flecha que ele havia tirado, Jonatas lhe gritou: não está a flecha para lá de ti? E Jonatas gritou ainda outra vez: rápido, despacha-te, não te demores. O servo de Jonatas apanhou a flecha e a trouxe ao seu senhor. O menino não desconfiou de nada. Só Jonatas e Davi sabiam o real significado de tudo o que estava acontecendo ali. Em seguida, Jonatas entregou suas armas ao jovem servo que o acompanhara e ordenou-lhe: volta e leva-as à cidade. Assim que o servo de Jonatas partiu de volta à cidade, Davi saiu de trás do outeiro, atirou-se ao chão e inclinou a fronte 3 vezes, encostando o rosto na terra diante de Jonatas. Em seguida, os dois se abraçaram, então despediram-se beijando um ao outro e choraram copiosamente. E Davi pranteou ainda mais do que Jonatas. Então Jonatas encorajou Davi, dizendo: vai em paz. Quanto ao pacto de amizade leal que juramos um ao outro, em o nome do Senhor, que é o próprio Yahvé, seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. E assim Davi partiu e Jonatas retornou à cidade. A nossa leitura de amanhã será em 1 Samuel, capítulos 21, 22, 23 e 24. Eu aguardo você amanhã para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe grandemente.